voltamos e dessa vez com muitas novidades para você. Vamos buscar algumas novidades quanto à cirurgia plástica. Quantas mulheres querem ficar mais bonita nesse período de inverno? Quanto tratar da pele, do corpo, restauração da alma, da sua juventude. Logo a seguir, vamos buscar ainda novidades para nossa criançada que está ali ao tempo todo no videogame, só jogando, sem saber dos perigos que acometem esse excesso com esses jogos. Também vamos buscar informações com a doutora Elianay sobre os jogos pedagógicos, sobre os jogos interativos, imperativos. Quanta novidade temos para você no decorrer desse programa. O que você tem feito com o seu lixo? Eis a pergunta e eis a questão novamente no ar. O que eu tenho feito com aqueles frascos que a gente descarta? Frasco de embalagem de alvejante, de sabão em pó, essas coisas. Pois é, vamos buscar informação para você quanto vale isso daí que temos descartado dia a dia. Entre nós, com muitas novidades para você. Segue com a gente, quadro a quadro. Ajuda com a doutora Elianay Gomes, psicóloga e psicoterapeuta, para desenvolver um assunto melhor explicativo para você que tem filhos que jogam muito em casa. Doutora, quais os riscos que esses brinquedos eletrônicos, esses jogos, pode causar para as nossas crianças nesses atuais momentos, agora, nesse atual? Porque agora a gente vê muito brinquedo. Muito jogo, né? Muitas fases. Então, o que a senhora pode orientar os pais do outro lado da telinha quanto aos perigos desses jogos? O que a gente tem visto? Né? A gente tem visto que a criança, depois que ela começa a desenvolver o interesse por jogos eletrônicos, essa criança corre o risco de entrar num processo de vício. É viciante. É viciante por quê? Porque mexe com o sistema de recompensa do cérebro. É tão viciante quanto droga, quanto maconha, quanto cocaína. E o que é ruim é que depois que você já está no vício da coisa, você não ganha nada com o jogo. Você está perdendo tempo da sua vida. A criança não está desenvolvendo nada, muito pelo contrário, ela está perdendo a oportunidade de desenvolver. Porque a criança, ela é um ser em formação, em desenvolvimento. Ela precisa vivenciar determinadas experiências para que ela tenha um desenvolvimento correto, um desenvolvimento saudável. E o jogo em excesso, ele vai mexer com determinadas estruturas do cérebro, que vai deixar a criança prejudicada no que refere ao sono. A criança, ela vai ficar um comportamento mais animal, uma resposta mais animal, porque ela não vai pensar. Outra coisa, nós precisamos de formar na nossa mente, nós precisamos de formar algumas representações psíquicas. E o jogo eletrônico, ele não vai favorecer que você forme representações psíquicas. Então vai ficar uma criança vazia, sem conteúdo. Ela vai treinar demais, é como se fosse uma facção, né? Você fala, fulano faz facção, ele só prega botão. Então é como se você fosse desenvolver muito uma resposta motora na criança, mas não é nem uma resposta pensada. Raciocinada. Não é uma resposta treinada, igual você treina animal. Igual você treina um cavalo, um cachorro, é um treino, não é um aprendizado, não é um desenvolvimento. É claro que um pouco do jogo eletrônico vai favorecer que a criança desenvolva habilidades motoras,
até para mexer com o computador, até para fazer alguns trabalhos, mas só que o excesso é que vai trazer o problema. Doutora, esses jogos poderiam levar a um grau de ansiedade? As crianças estão lotando os consultórios de psicólogos, de psiquiatras infantis e de neurologistas. As crianças estão mais agitadas, mais irritadas, com mais sintomas neurológicos de hiperatividade, de dislexia, e grande parte disso se deve ao excesso dos jogos eletrônicos. A gente não pode negar. Se vocês quiserem pesquisar, pesquisa na internet, risco dos jogos eletrônicos, vocês vão ver vários trabalhos científicos publicados lá, mostrando que não é bom para o desenvolvimento da criança. A criança fica privada de desenvolver a criatividade, de desenvolver a atenção, percepção, memória, raciocínio lógico, evolução do pensamento. A criança às vezes não aprende a redigir da maneira correta. Por quê? Porque ela está treinada a dar determinadas respostas, que são mecânicas, né? Que é o pior, porque depois vai ser cobrado outros comportamentos dessa criança e ela vai ficar tida como uma criança com dificuldade na aprendizagem. Mecânica, né? Mecânica. Doutora, a gente vê hoje em dia os alunos com muita dificuldade de redigir. Né? Não tem mais aquele grau de desenvolvimento cultural que antigamente a gente tinha nas escolas, né? Porque quando você lê, por exemplo, que é o que te dá habilidade para redigir, é leitura e desenvolvimento da linguagem oral. As pessoas não conversam. Como é que você vai desenvolver a linguagem oral? Quando você está lendo, você está, de certa forma, conversando com quem escreveu aquele livro. É uma conversa com o autor, é uma coisa humanizada, tem contato humano. Né? Não se descobriu ainda outra forma do desenvolvimento humano se não for através do humano. Né? Então, se não tiver um ser humano para intermediar, para remediar essa relação com o objeto do conhecimento, com a experiência, não vai acontecer. Você precisa de vínculo afetivo, você precisa de modelos, você precisa de ídolos, você precisa de pessoas que você admira. E as crianças não estão tendo esses contatos de forma satisfatória. Por quê? Porque estão viciadas no videogame. E muitas vezes esses jogos, nas fases, né, não dá tempo da criança ler o que uma fase pede para outra. Né? E aí aumenta mais ainda o desafio da criança ao jogar aquele brinquedo. E aumenta muito a competitividade da criança, que é uma coisa que não devia ser estimulada. Porque se você estimula demais a competitividade, a criança só aprende a ganhar. Então ela nunca vai se colocar no lugar do outro, porque ela sempre tem que ganhar do outro. Então fica uma criança egoísta. E o que é a característica da maturidade? É você ir largando o egoísmo e desenvolvendo o altruísmo. E aí, como é que eu vou desenvolver o aspecto ético numa criança que só brinca com a máquina? O aspecto ético começa, a dimensão ética começa quando existe o outro. Esse outro não existe. A criança está ligada na máquina o tempo todo. Doutora, quando, em que momento esses jogos eletrônicos são benéficos para a criança? Olha, são benéficos no sentido de que a criança brinque dentro de um tempo previsível, organizado, né? Os pais têm que começar a entender que a criança não pode jogar muito, tem que limitar, né? A função dos pais dá limite. Então os pais vão limitar o tempo e a proximidade com essas crianças, que os pais devem ter também, que é função dos pais, eles vão perceber a qualidade desses jogos. Né? A gente sabe, por exemplo, que nos Estados Unidos fizeram-se pesquisa nos presídios, com os presidiários jovens. A maioria dos presidiários jovens assistiram muita televisão de filmes violentos. Você imagina quem joga aqui o jogo de matar o tempo todo. Tem aquele jogo dos zumbis que de pendura a carne humana igual de pendura a carne no açougue. Quer dizer, a banalização da violência, a banalização da vida, né? A vida passou a não ter muito sentido, a não ter muito valor. Então a criança está entrando em contato com algumas coisas que não são muito positivas.
Mas a criança deve aprender a jogar o jogo eletrônico, ela pode jogar o jogo eletrônico, ela deve jogar o jogo eletrônico, deve aprender, né, para desenvolver habilidades motoras, para desenvolver habilidade com esses jogos. Pensamentos rápidos, raciocínios lógicos rápidos. Se raciocínio lógico, ela não vai desenvolver muito, porque a lógica não é dela, é da máquina, né? Na verdade, ela vai desenvolver um pouco a capacidade de prever, de antever, né? Essa coisa de o que ela vai acontecer, ela está mais ou menos treinada para saber o que vai acontecer daqui para frente, como é que ela deve se posicionar. Então, alguma função cognitiva pode desenvolver, mas um raciocínio lógico não. Falamos com a doutora Eleonai Gomes sobre perigos dos jogos eletrônicos na sua casa, mamãe. Até breve. Olá, meus amigos, eu estou aqui com o Alex Filho para juntos contarmos a história dele e conquistarmos a ajuda de vocês em um desenvolvimento mais feliz. Meu nome é Mônica, eu sou a mãe do Alex Filho. O Alex Filho foi diagnosticado ao final do primeiro ano de vida dele com paralisia cerebral e teve como sequela uma espasticidade nos membros inferiores. Essa espasticidade prejudica a coordenação motora e tira do Alex Filho a possibilidade de hoje conseguir andar. E mesmo com todos os tratamentos existentes até o momento na vida dele, não conseguimos que isso acontecesse. Então, há pouco tempo descobri uma cirurgia que é feita nos Estados Unidos, que tem como finalidade anular essa espasticidade e com ela o Alex Filho vai poder conseguir andar e melhorar a sua qualidade de vida. Essa cirurgia tem um custo alto que hoje, infelizmente, não somos capazes de arcar com ele. Meus amigos, não existe amor maior do que o amor de mãe. E por isso eu estou aqui hoje abraçando essa causa do Alex Filho. Eu, como avó do Alex Filho, estou aqui pedindo para que possa nos ajudar. A gente precisa de arrecadar um dinheiro, um montante que para a gente não é impossível, mas é muito difícil. A cirurgia dele custa em média de $60 mil e nós estamos com essa campanha e pedimos a colaboração de todos. Oi pessoal, eu estou aqui, sou bisavó do Alex Filho e venho pedir para vocês que cooperem, que ajudem nessa campanha que estamos fazendo para ele poder fazer essa operação que tanto precisa, para ele poder andar, correr. E eu tenho 80 anos e o meu sonho é ver ele andando. Sou amigo de todos. Obrigada. Claro, todo dia é dia de falar mais e ela tem 3 lojas para melhor atendê-lo. Claro da Praça Bom Jesus, Claro do Ana Shopping e a loja Claro da Rua Manuel da Badia. A Claro é especialista no segmento de smartphones, celulares, tablets e acessórios e conta com uma equipe capacitada para atender via chat ou telefone. Aproveite também a grande promoção de início do ano. Plano controle de R$ 51,90 com saldo de R$ 31,90 para falar para outra operadora e 1,2 GB de internet. WhatsApp, Facebook, Twitter ilimitado, sem descontar dos dados de internet. Ligação ilimitada de Claro para Claro de todo o Brasil utilizando o 021. Venha nos fazer uma visita. E para quem assistiu Entre Nós, na compra de qualquer plano da Claro, você ainda ganha um brinde surpresa. A Drogaria Anápolis tem uma história de sucesso e compromisso com o cliente. Temos medicamentos das maiores empresas do país, além de credenciamento com a farmácia popular. Temos também a entrega a domicílio rápida e segura. Telefones 3098-1580 e 3324-4000. Meu nome é Anne, conquistei o meu certificado internacional com a Wizard and I could attend a course in New York. A Anne e milhares de brasileiros já aprenderam a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue.
falar um pouquinho sobre ecologia, educação ambiental? Lembra daquele bloco que nós havíamos começado a falar sobre educação ambiental? Estamos aqui para falar com o seu Hernani na Ecociclo Plásticos. Vamos orientar você quanto vale o seu lixo, quanto desperdício, quanta má informação na maneira de você descartar o seu lixo corretamente. Vale dinheiro, sabia disso? Sabia que você pode, de maneira correta, fazer uma família ganhar um trocado? Seu Hernani, boa tarde. Boa tarde, um abraço para todos os telespectadores. E isso é uma grande verdade, né? A reciclagem hoje pode ser um diferencial, porque, na verdade, além de você estar colaborando com o meio ambiente, você também pode fazer uma renda. É claro que ninguém vai ficar milionário ou vai ficar rico com reciclagem, mas você pode economizar dinheiro e fazer sim uma boa renda com o material que você desperdiça. A gente sabe que o lixo é um grande problema, né, para o mundo todo, né? Desde que você veja que não é lixo, isso se trata uma renda, não é? Com o crescimento populacional, né, existe o grande problema hoje é o lixo. O que fazer do lixo? Então isso é uma coisa que todos nós temos que ficar atentos quanto a isso, porque na verdade eu até vi um estudo que para uma família no ano ela precisa de uma casa para viver e de 5 casas para juntar o lixo no ano. Um ano, né? Um ano. E agora uma pessoa que vive aí 80 anos, 70 anos. É verdade. Então tem que se alocar direito o lixo. Então precisa. E na verdade a grande sacada, a grande saída é a reciclagem do lixo. Né? Se você se atentar para isso, mesmo que você não queira ganhar dinheiro com isso, mas pelo menos você pode colaborar, né, com as coletas seletivas, pode colaborar entregando o seu lixo corretamente, separando o seu lixo corretamente. Isso tudo vai facilitar lá na frente para a reciclagem e para a coleta seletiva. E para, né, o sustento de alguém por aí, é né, verdade, senhor Hernani? O lixo pode ser uma riqueza para alguém. Isso, né? Nós estamos aqui com alguns exemplos, né, de rentabilidade através do seu descarte, não é? Senhor Hernani, o senhor pode falar para a gente sobre algumas amostras aqui? É porque é o seguinte, na verdade, tem algum material que é reciclado e que ele gera um bom dinheiro, na verdade. O maior deles é a latinha. Né? Se você juntar a latinha, hoje se você juntar 15 latinhas dessas aqui, você vende por 1 quilo. 1 quilo hoje sai em torno de R$3, 1 quilo dessa latinha. Então com 15 latinhas você pode transformar em R$15. Vamos supor, se você compra uma caixa de cerveja, né, que hoje está em torno de R$35, essa mesma caixa, se você reciclar e vender ela de volta, você vai tirar mais R$3. Então quer dizer, a latinha que sai por 35, né, a caixa de cerveja, por exemplo, sai por 35, você no final você vai estar pagando na verdade 32. Então quer dizer, é uma economia que você faz e você, se você não quiser vender, você simplesmente doa para alguma pessoa que passa para a coleta seletiva, né, e que vai fazer com que essa pessoa ganhe dinheiro. Ou alguma instituição, né? Ou alguma instituição, é verdade. Outro exemplo é a garrafa PET. Hoje, para você ter uma ideia, hoje o Brasil é um dos campeões de reciclagem de cobre, que é a latinha. Hoje o Brasil recicla em torno de 90% das latinhas. Então aí temos que chegar a 100%. Se Deus quiser, vamos chegar. Né? Outro exemplo, claro, é a garrafa PET. Com a garrafa PET também você pode, com 1 quilo de garrafa PET, você pode fazer em torno de 95 a R$1 com 1 quilo dessa garrafa PET. Então quer dizer, você além de estar colaborando com o meio ambiente, você está ganhando um bom dinheiro também. Como é que é? Fala de novo. A garrafa quantos PET, quilos? 1 quilo de garrafa PET você vende por em torno de 95 centavos. São quantas garrafas para fazer 1 quilo? Em torno de umas 10 garrafas você faz 1 quilo. E ainda tem aquele, eu não sei se é da sua informação, e ainda está valendo aquela tampinha, aquela promoção da tampinha, juntando não sei quantos quilos da tampinha, você tem uma cadeira de roda? Como é que é isso? Você está sabendo sobre isso? Na tampinha, essa aqui é uma campanha do Rotary Club que faz. Os Rotary Clubs que fazem essa campanha. Eles juntam tampinha para comprar a cadeira de roda. Eu compro do Rotary, sou eu que faço essa campanha para eles, e nós temos aqui vários
toda semana nós recebemos aqui vários e vários quilos de tampinhas oriundas do Rotary Club para nós doarmos cadeiras de rodas. Isso é uma campanha muito importante que existe hoje também. Se você juntar, entrega para um rotariano que ele vai fazer um bom uso dele. Isso tudo através de um descarte. De um descarte. Né? O benefício que alcança. E não é só a tampinha, pode ser essa tampinha aqui também, qualquer tampinha, desde que seja tampinha plástica, ela colabora para que você doe uma cadeira de rodas. Sem falar, seu Hernani, que essa tampinha descartada de maneira incorreta, ela acumula água, causa dengue, né? Vai ali fazer um criadouro do mosquito da dengue, trazendo doença, né? Quantos malefícios não causa uma maneira descartada, os malefícios são enormes, né? Se você uma tampinha dessa aí traz malefícios enormes. O primeiro dela pode ir para um bueiro, entupir o bueiro, causar uma enchente. O segundo dela, juntar água aqui, aí você vai juntar o mosquito da dengue, aí vem todas essas doenças, né? Tem algumas doenças que nós nem conhecíamos há uns 3, 4 meses atrás, agora tem a zika, tem a chikungunya e outras mais, né? E a microcefalia, não, tem cada doença que está juntando, que é uma coisa espantosa. Tudo isso por não correto descarte do lixo. Se você descartar corretamente o seu lixo, você está evitando, além de você estar colaborando com o meio ambiente, está evitando também a proliferação de doenças. E também você pode estar colaborando, né, com uma causa social, uma causa nobre, do Rotary Club, por exemplo, que doa esse tal da cadeira de rodas. E são vários, né? Não é só a garrafa PET. Isso aqui, ó, que na reciclagem é chamado de mangaba, que você tem na sua casa, né? Quem não tem, né? Na sua casa. Então não é só isso, também tem o shampoo, tem me ajuda aí, você que gosta de cabelo, shampoo. Veja, né? Creme de cabelo. Creme de cabelo, tudo isso aí, junta aí. Agora você aqui é de um creme de cabelo. Você juntando isso aqui, tudo isso aqui é material reciclável. E que além de você pode fazer dinheiro, você pode estar colaborando com uma boa causa e estar ajudando o meio ambiente. E o plástico também? O plástico, esse aqui é o chamado plástico mole, né, que pode juntar-se a ele também as sacolinhas. Esse plástico aqui, ele é derretido e transforma-se numa nova sacolinha. Muitas vezes a gente vê campanhas e mais campanhas para se acabar com a sacolinha. Tudo bem, se acabar com a sacolinha, tá, o que vai fazer com esse plástico aqui? Então vai gerar um outro problema. Então essa história aí mas é porque a sacolinha, tudo bem, a sacolinha é feita desse plástico aqui. Aí você não usa mais a sacolinha. E aí o que você vai fazer desse plástico? Então você cria um novo problema. Então quer dizer, eu acho que a solução é você juntar e descartar corretamente o seu lixo. Não é deixar de fazer a sacolinha. A sacolinha dura 400 anos. Realmente ela dura 400 anos. Só que você pegando corretamente o plástico e devolvendo ela para reutilização, para reciclagem, aí ela some no mesmo momento. Esse é o papelão? Esse é o papelão. Né? É o papelão. Com o papelão, todos os tipos de papelão você pode também doar para reciclagem, você pode separar. É um material reciclável que também tem uma boa rentabilidade. Então tem as caixas de papelão, além desses aqui, tem as caixinhas de suco, caixinha de leite, todos eles podem também se transformar em reciclagem e que vai gerar um bom dinheiro e vai gerar também um ganho para a natureza. Esses aqui são os chamados plásticos duros, plástico duro, é um plástico duro. E aí vem com ele, aí vem todo o material que tem na sua casa, o telefone, todo esse material, o celular, que tem plástico. Esse é um plástico duro, então esse plástico duro também ele é reciclável. Então você também pode doar, rende um bom dinheiro, além de render um bom dinheiro, você está colaborando também com o meio ambiente. Outro material reciclável que você tem muito na sua casa, que às vezes joga fora e que faz um malefício danado para o meio ambiente, são as folhas de papel utilizadas. Né? Você pode juntando as folhas de papel, separa ela branca e colorida. Por exemplo, a revista é diferente desse papel. Mas se você separar, na hora da reciclagem fica mais fácil. Até porque quando você tem o papel branco, ele tem um valor. O papel colorido, o valor dele é bem menor, porque já foi utilizado com tinta. Então acho que se você puder separar, também é um ganho muito grande que você tem
além de você ganhar dinheiro, você também está colaborando com o meio ambiente. Eu pensei que o papel colorido ia ser mais caro, porque a tinta deve pesar, não? Não, ele é mais barato porque já foi utilizado com a tinta, né? Ele é mais barato, a tinta é mais barata. Quando a gente vai comprar tecido colorido, o preto, ele é mais pesado, ele é mais caro. Mas na reciclagem é o contrário, o preto é mais barato. Tudo que é o preto, tudo que é colorido na reciclagem, ele é mais barato um pouco. É porque, na verdade, esse material aqui, ó, ele é oriundo de uma matéria virgem. Pode ver que ela está branquinha e tal. Esse aqui já é oriundo de um material reciclado. Ele já foi reciclado uma vez. Por isso é que ele tem o preço mais barato. Tá certo. Outra coisa que você não precisa jogar fora é o isopor. Muita gente pega o isopor, joga fora. O isopor ele é difícil porque ele é difícil de quebrar, né? De ser absorvido, né? De ser absorvido. Então ele pode vir a entupir bueiros, essas coisas. Então o isopor também é um material reciclado. Ele vira um novo isopor. Quando o material não é reciclado? São os materiais orgânicos. Na sua maioria são os materiais orgânicos. Esses não tem jeito de reciclar. O que você tem que fazer você vai ter que juntar, por exemplo, um restaurante, né, que tem as suas comidas, aí as suas sobras de comida, ou ele vai ter que fazer uma nova comida, ou então ele vai ter que doar para criação de porcos, a criação de gado, ou então até para fazer esterco, né, para jogar novamente na natureza. O que não é reciclável são esses materiais, que acaba sendo também, podendo ser reciclado, mas não é na reciclagem comum. Os demais materiais, todo material sólido, ele é reciclado. A madeira, o ferro, todo material, ele também é reciclado. Uma lata de óleo suja de óleo, ela é reciclada? Ela é reciclável, só que ela é diferente de uma latinha, por exemplo, de Coca-Cola, por exemplo. Porque a Coca-Cola, você limpa ela já está limpa. A de óleo não, ela tem que passar por um processo de lavagem. Aí ela é lavada novamente e aí volta a ser um material reciclado, que é a lata. O valor é bem menor. O valor é bem menor porque o processo é um pouco mais demorado. Quando esse material, a gente sabe que ele contamina o meio ambiente, não é? Isso aqui, se eu jogar ali, além de causar N malefícios, ele vai contaminar o meio ambiente. Exatamente. Quando é que ele é mais contaminável ainda? Ele é mais contaminável quando ele vai para a natureza. Não, sim. Por exemplo, se eu jogar ele se ele estiver sujo de alguma coisa, tanto faz ele sujo ou ele limpo, ele vai ter um só tipo de contaminação? Não, se ele estiver sujo, a contaminação dele ainda é maior um pouco. Mas os dois têm a mesma coisa. Por exemplo, se você pegar um plástico, ele sujo ou limpo, ele vai demorar um certo tempo para decompor. Por exemplo, tem plástico, conforme a qualidade do plástico, ele vai demorar até 400 anos para ele se decompor na natureza. Se ele estiver sujo, é pior ainda. É pior ainda, porque além dele ter esse tanto de tempo para decompor na natureza, aquele produto que está nele pode contaminar outras coisas. Agora o senhor respondeu a minha pergunta. Pelo seguinte, até para jogar fora as nossas embalagens, a gente tem que tomar certos cuidados. Porque se eu vou descartar em terreno baldio, um saco como esse que nós mostramos, né, para que não agrida tanto o meio ambiente, ao solo, eu teria que lavar esse plástico para jogar fora. É porque você não sabe qual é o material que está nele para contaminar, né? Por exemplo, vamos aqui em Anápolis, que tem muito laboratório. Por exemplo, se você pegar um saco plástico que tem um resíduo de alguma matéria-prima para um remédio, por exemplo, se alguém, alguma outra pessoa, uma criança, por exemplo, tocar naquele resíduo, pode causar danos incalculáveis, dependendo da substância que esteja naquele saco plástico. Então tem que se tomar um cuidado enorme, muito grande, com o descarte que você tem, que você faz para a natureza. Inclusive hoje o Brasil já tem uma nova lei, que é a nova lei dos resíduos sólidos, que as empresas têm que tomar o cuidado, ela é responsável pela embalagem dela, até o seu destino final, até a destinação final. Então hoje já existe essa lei de resíduos sólidos para as empresas. Então as empresas hoje, elas tomam um cuidado muito grande. O que mais falta é a participação da população nesse ingrediente da reciclagem. Mais conhecimento. Mais conhecimento e mais participação. Isso. Porque você tem, por exemplo, hoje... Mais compromisso, né, senhor? Mais compromisso com o meio ambiente. O povo está muito descompromissado, né? É verdade. Precisa da colaboração
da população para que esse sistema de coleta seletiva, esse sistema de cooperativa que foi implantado recentemente aqui em Anápolis, que ele dê certo. E não é que ele dê certo, certo ele já deu, só que precisa ser ampliado. Ok, obrigado, seu Hernani. Falamos com Hernani aqui na Reciclo Plástico sobre meio ambiente e reciclagem. Saiba você descartar o seu lixo corretamente. Entre nós. Na Claro, todo dia é dia de falar mais. E ela tem 3 lojas para melhor atendê-lo. Claro da Praça Bom Jesus, Claro do Ana Shopping e a Claro da Rua Manuel da Badia. E entra 2016 com muitas novidades e uma promoção especial. Adquirindo o plano online de 2 GB, você ganha 3 GB com 200 minutos para falar para outra operadora. Ligações de Claro para Claro ilimitadas. Acesse as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Twitter, ilimitados, sem descontar da franquia, e torpedos ilimitados para qualquer operadora. Venha nos fazer uma visita. A Clínica Espaço Vital valoriza de tudo que é importante para você, nos motivando constantemente a inovar nossos tratamentos estéticos. Lipofocos para diminuição de medidas, depilação, diga não aos pelos, radiofrequência para flacidez, rejuvenescimento facial, peeling diamantado, máscara de ouro, drenagem linfática manual e mecânica para pré e pós-operatório, corrente russa, eletrolipólise, toxina botulínica, cirurgia vascular. A Clínica Espaço Vital conta com uma equipe de profissionais habilitados para deixar você mais bela. Venha conferir. Ligue e agende o seu horário. 62 3311 5294. Rua Senador Canedo, número 72, Jundiaí. Sempre há motivos para dar flores, e aqui na Floricultura Floreslândia você encontra o que existe de mais belo e atual em decoração e diversidade de flores, além de buquês para a noiva. Fazemos também execução, planejamento, reforma e manutenção de jardim. Faça-nos uma visita, temos uma grande variedade de produtos, tudo para agradar você, cliente. A Floreslândia fica na Rua Eugênio Jardim, número 49, Centro. Telefone 62 3327 0714. O ateliê odontológico vem inovando e cuidando de sorrisos especiais como o seu. A clínica odontológica tem como missão concentrar todo o esforço para atender às necessidades de nossos clientes, prestando serviços com excelência, honestidade e qualidade. No ateliê odontológico você conta com uma equipe especializada, equipamentos e técnicas modernas, enfim, uma infraestrutura para garantir o sucesso do seu tratamento odontológico. Temos que aproveitar o que a vida nos oferece de bom e o que a ciência e a tecnologia têm de melhor. Venha nos fazer uma visita. Vamos buscar informação para você com o Dr. Álvaro Vitor Teixeira. Vamos falar um pouquinho sobre cirurgias plásticas para você, mulher, que quer ficar cada dia melhor. Olá, minhas amigas, como vai você? Como vai o seu estágio geral da beleza? Você tem procurado melhorar cada dia mais, não é mesmo? Eu também. Para falar um pouquinho sobre isso, para melhorar a nossa beleza, diminuir a nossa silhueta, aumentar aqui, esticar ali, viemos buscar para você algumas informações com uma pessoa muito informada, que é o Dr. Álvaro Vitor Teixeira. Mais de 30 anos de cirurgia, está especializado há mais de 20 anos no mundo da cirurgia plástica. Temos grande especialista aqui para falar para você sobre esse assunto que muito nos estimula no mundo da beleza. Como vai essa mulherada nessa busca desse mundo da beleza? Então, é uma busca incessante, né? Cada vez mais a gente vê uma procura por cirurgia plástica, às vezes até em excesso, né? Doutor, a gente vê agora também que os homens estão se enveredando por esse caminho, né? Que faz muito bem para o ego, tanto do homem quanto da mulher, não é isso?
É verdade. Hoje em dia, a cirurgia plástica ela faz parte do universo tanto masculino quanto feminino, né? Vamos dizer assim que no universo masculino, nos últimos 20 anos, eu acredito que ela tenha triplicado ou quadruplicado, porque os homens hoje eles procuram também melhorar a sua autoestima, né? A cobrança, talvez, das mulheres seja muito grande. Não grande, mas assim, elas procuram incentivar os homens, né, principalmente os maridos, os namorados, a fazerem cirurgia plástica. E também aquela questão do machismo, aquela questão de não vou fazer cirurgia plástica porque isso é coisa de homossexual, é coisa de gay. Isso acabou, né? Hoje, homens normais, mesmo porque homossexuais ou não, são todos homens. E eles procuram cirurgia plástica. E todos querem estar muito bem, não é mesmo, doutor? É verdade. Não é porque não é uma pessoa da moda, não está ligado ao mundo da moda, que não quer estar bonito. Exatamente. Não é? Todo mundo quer ter uma pessoa bem bonita, né, do seu lado. É verdade. Não é? Doutor, como saber se a cirurgia plástica é a melhor solução? Olha, esta talvez seja a parte mais difícil durante a consulta. Muitos pacientes chegam procurando a cirurgia plástica, por exemplo, para resolver um problema familiar. É a mulher que está em processo de separação e acha que a cirurgia plástica pode segurar o casamento, né? É a jovem que acha que está sofrendo bullying porque ela tem um nariz feio, porque ela não tem um corpo bonito. Então, muitas vezes a gente tem que tratar o paciente com a ajuda de um psicólogo, né? Com a ajuda, às vezes, de outros profissionais, por exemplo, a nutricionista, né? O nutrólogo, a gente faz nutrologia também, então fica mais fácil. Mas, de uma maneira geral, a gente tem que procurar colocar para o paciente a realidade da cirurgia plástica, o que nós podemos conseguir, sem muita ilusão, né? Deixar o paciente seguro do que ele quer, não é isso? Exatamente, doutor? Seguro do que ele quer e mostrar para ele que a cirurgia plástica tem seus limites, né? A gente está mexendo com o corpo humano, a gente não consegue deixar o corpo humano como se fosse um modelo de fotografia, um quadro artístico, né? Então a paciente, às vezes, ela entra no computador e faz um nariz que ela gostaria, né? Ou então ela quer o nariz de um determinado artista, mas isso a gente não consegue, né? Podemos até conseguir, mas não vai ficar legal para ela, porque o nariz da Xuxa é bonito na Xuxa, né? Como o nariz de outra modelo, outra pessoa famosa, é bonito nela, né? Tá certo. Doutor, a lipoaspiração é a solução mais adequada para quem quer emagrecer com urgência? De jeito nenhum. A lipoaspiração não é para emagrecer, né? A lipoaspiração é para gordura localizada. O que é gordura localizada? É a gordura que você não perde fazendo atividade física e fazendo dieta. Então, esta sim tem indicação de fazer uma lipoaspiração. Então, o paciente fez uma dieta, o paciente fez atividade física, ele fez um programa de emagrecimento. Então, lipoaspiração, aí sim, depois que resultou aquela gordura residual, aquela gordura localizada, ele faz a lipoaspiração. Então, lipoaspiração, lipoescultura, não tem indicação de emagrecimento. Tá certo. Doutor, e a partir de que idade eu posso começar a procurar esses procedimentos cirúrgicos através da plástica? Ou que seja um implante de seios, né? Ou que seja uma cirurgia plástica. A partir de que idade a medicina pode me proporcionar esse prazer? Uhum. Isso é muito variável, né? Por exemplo, a orelha de abano, você deve procurar o cirurgião plástico acima de 6 anos, porque com 6 anos a orelha já está formada e você vai evitar que essa criança sofra bullying na escola, né? A prótese de mama, por exemplo, nós devemos saber
que idade a paciente menstruou, né? E discutir com o ginecologista se as mamas já estão formadas, com mastologistas, isso geralmente é em torno de 15 anos. Assim como o nariz também, mais ou menos nessa idade ou acima, né? Quanto mais você se aproximar de 18 anos, é melhor, porque o entendimento dessa paciente ou desse paciente vai ser melhor, né? Mas não impede que um paciente que esteja mais amadurecido, com 15, 16 anos, possa fazer nariz, possa fazer prótese de mama, né? Mas digamos que, por exemplo, um paciente que aos 16 anos fez uma cirurgia bariátrica. Existem casos de pacientes muito jovens que fazem a cirurgia bariátrica. Com 17 anos e meio, 18 anos, ela tem um grau de flacidez muito importante, que aí você acaba tendo que fazer a cirurgia plástica às vezes mais cedo. Tá certo. Doutor, e as próteses de bumbum? Os glúteos, né? Alguns médicos fazem sem problema nenhum, outros já não fazem. O que o senhor recomenda? Bom, a prótese glútea, ela tem indicação para aquele paciente que não tem o bumbum, né? Ele tem as nádegas hipotróficas, né? As nádegas não desenvolvidas e que não tem gordura para enxertar. Eu acredito que o primeiro passo que deve ser feito é um enxerto de gordura, porque é do paciente, é mais saudável, né? Saudável do ponto de vista de existir menos complicações, né? Menos rejeição, né, doutor? Exatamente. Então, eu prefiro o enxerto de gordura. Tenho feito muito pouco próteses glúteas. Doutor, e para flacidez no rosto, qual é o tratamento mais indicado? Olha só. Flacidez é muito difícil você resolver sem cirurgia. Embora hoje a tecnologia tenha avançado muito e nós temos vários tipos de aparelhos que os dermatologistas principalmente usam, mas eu acredito que esses tipos de aparelhos você tem que usar ele com muita frequência, né? A cirurgia plástica também não tem uma duração definitiva, obviamente, mas dependendo do grau de flacidez, você vai conseguir muito pouco resultado com esses tratamentos com aparelhos. Agora, uma flacidez pequena, eu acho que é melhor o paciente tentar um aparelho, tentar alguma coisa mais rápida, mais fácil, né? E depois, se não conseguir, a cirurgia plástica. E nos casos mais avançados, uma flacidez mais importante, principalmente quando ela é associada à flacidez de pescoço, aí quase nenhum aparelho resolve pescoço. Então aí você tem que fazer a cirurgia plástica mesmo. Doutor, a flacidez de rosto ou de pescoço é avaliada como a celulite, grau 1, grau 2, grau 3, ou não? Não existe isso no que se refere à flacidez? Não, tem vários tipos de classificações, sim. Você pode estar colocando desta maneira. Mas, de uma maneira geral, a gente poderia dizer que uma flacidez mais leve e uma flacidez mais grave e a outra moderada, a gente pode estar dizendo assim também. Tá certo. Doutor, e qual é a quantidade de cirurgia plástica que uma pessoa pode estar realizando no próprio corpo? Olha, não existe limite para isso, né? O que a gente tem é que ver se realmente há indicação. Por exemplo, aquela paciente que quer fazer uma lipoaspiração para emagrecer, ela engorda, emagrece com a lipo, isso vai ser uma coisa que além de não ser ético, né, ela não vai parar de fazer cirurgia plástica. Mas isso não é porque não tem indicação. Mas uma paciente que faz cirurgia bariátrica, ela acaba tendo que fazer muitas cirurgias, né? Ela vai fazer a cirurgia do abdômen em avental, da flacidez de mama, né? De braço, de coxa, então de rosto. Então são 9 cirurgias que ela vai acabar fazendo. Uma paciente que fez uma cirurgia de mama, por exemplo, ela pode futuramente ter novamente uma flacidez da mama, uma pitose, a mama pode cair de novo e ela pode ter que fazer novamente a cirurgia plástica, né? A paciente que coloca uma prótese de mama pode ter que trocar essa prótese futuramente. Então, assim, não é uma coisa que você não faz mais, né?
Você pode estar fazendo, dependendo do caso, um nariz que você fez, mas ficou algum detalhe, alguma coisa que pode ser solucionado, você leva o paciente de novo para a sala e faz o refinamento. Então, não existe um limite. A pessoa pode fazer 10, 20, 30, 40 cirurgias que não tem problema algum. O organismo aceita normalmente, não tem nenhum risco para o coração, não traz nenhum risco para embolia, nada disso? Não, é claro que nós temos, mas a gente tem que analisar caso a caso. Por exemplo, a questão dessa flacidez que eu te falei, das pacientes de cirurgia bariátrica. Um paciente que é queimado. Então, nós tratamos os pacientes queimados, às vezes fazendo curativo semanal, curativo diário. São muitas cirurgias. Eu conheço pacientes que fizeram mais de 100 cirurgias, entendeu? Porque ficaram com sequelas de queimaduras. Então, você não vai fazer cirurgias desnecessárias, né? Mas não existe um limite, assim. Obviamente, cada cirurgia que o paciente for fazer, ele tem o risco como se fosse da primeira. Doutor, nesses movimentos, nesse crescimento agora, nesse mês de inverno, pelas pesquisas, a gente tem visto que o mês de inverno é o maior número, é uma crescente na busca da beleza, não é isso? Por que o mês de inverno tem essa crescente? Basicamente, quantos pacientes o senhor atende nesse mês de inverno ou nessa semana aqui na clínica? Então, esta é uma época que a procura por cirurgia plástica realmente é maior, tanto porque a paciente tolera mais as cintas, né, as vestimentas que tem que usar quando faz cirurgia plástica, espuma, placas, né? Também porque é época de férias, né? Férias escolares, que os pacientes procuram mais, né? Porque elas têm uma condição de fazer um repouso maior. Eu faço nutrologia e cirurgia plástica. Nessa época cresce também o movimento de nutrologia, então a gente chega a atender 80 pacientes por semana. Agradecemos ao Dr. Álvaro, continue conosco, tem mais Entre Nós para você aí. O Dr. Matheus Labosière de Oliveira, advogado militante há 10 anos, ganhou prestígio e credibilidade por seu trabalho pautado na ética, no compromisso profissional e no atendimento incondicional às necessidades de seus clientes. Nesse sentido, oferece assessoria e consultoria jurídica, realizando análises e confecção de contratos, elaboração de pareceres e condutas preventivas, além de representação no contencioso administrativo e judicial. Na Claro, todo dia é dia de falar mais e ela tem 3 lojas para melhor atendê-lo. Claro da Praça Bom Jesus, Claro do Ana Shopping e a Claro da Rua Manuel da Badia. E entra 2016 com muitas novidades e uma promoção especial. Adquirindo o plano online de 2 GB, você ganha 3 GB com 200 minutos para falar para outra operadora. Ligações de Claro para Claro ilimitadas. Acesse as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Twitter, ilimitados, sem descontar da franquia, e torpedos ilimitados para qualquer operadora. Venha nos fazer uma visita. A Lloyd Cabeleireiro oferece para você, desejado cliente, diversos serviços em um ambiente climatizado e ideal para melhorar sua beleza e autoestima. Faça-nos uma visita à Rua 24 de Agosto, quadra 24, lote 324, no bairro Jardim Alexandrina. Telefone 62 3315 0915. A Drogaria Anápolis tem uma história de sucesso e compromisso com o cliente. Temos medicamentos das maiores empresas do país, além de credenciamento com a farmácia popular. Temos também a entrega a domicílio rápida e segura. Telefones 3098 1580 e 3324 4000. Meu nome é Anne, conquistei o meu certificado internacional com a Wizard and I could attend a course in New York. A Anne e milhares de brasileiros já aprenderam a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. O que são jogos pedagógicos e lúdicos? Você sabe? Você tem costume de comprar esses brinquedos, esses jogos para os seus filhos?
Para falar sobre isso, estamos aqui com a doutora Elionai Gomes, tá? Psicóloga e psicoterapeuta, que usa muito esses brinquedos, esses jogos, tanto lúdico quanto pedagógico, que vai nos orientar, que vai nos falar sobre esses brinquedos e os procedimentos que são usados. Olá, doutora, tudo bem? Tudo bem, Margarete. Então, vamos falar um pouco para o nosso pessoal sobre os jogos lúdicos e pedagógicos? Vamos, eu inclusive estou aqui com alguns jogos que a gente usa na nossa prática diária, né, consultório, porque não tem como você trabalhar com a criança sem você ter um material lúdico. Criança gosta de tinta, de pintar, de desenhar, então você tem que ter papel, tinta, cola colorida, massinha, tudo é material lúdico, né? E também os jogos. Por que os jogos são lúdicos? Porque você joga com a criança está jogando, ela está vivendo a emoção de jogar, ela está criando, ela está imaginando e principalmente ela está fazendo vínculo com você. Né? Doutora, os jogos lúdicos, não é? Quando é empregado para a criança esse tipo de brinquedo, em que situação? Olha, a criança sempre vai se beneficiar de uma hora lúdica, né? Uma hora, porque é jogo, é brincar. A criança precisa brincar. É com o brincar que ela vai construindo a noção dela de realidade, ela vai treinando para a vida, então ela precisa brincar. Então, a criança que vai para um espaço onde os pais deixam a criança lá naquele espaço, ela tem que ter um material lúdico para ela brincar. A criança que vai para a escola, na escola ela tem que ter momentos lúdicos, a professora tem que desenvolver habilidades, né, para brincar com a criança. Seria massinha, tinta, jogos, brinquedos, brincar de casinha, né? Brincar de casinha, brincar de caminhãozinho, brincar de fazendinha. São todas brincadeiras lúdicas que vai ajudar a criança a construir noção de realidade. A criança vai... ela fantasia, ela se prepara, ela imagina, ela cria, né? Então, tudo isso é ligado ao lúdico, né? Quando a criança está vivenciando essas coisas, isso é lúdico. E às vezes você também joga um jogo pedagógico com ela de forma lúdica. Porque eu, adulta, né, quando eu vou brincar com o meu paciente, eu tenho que brincar de verdade. Eu não posso fingir que eu estou brincando, não. Eu tenho que entrar na brincadeira e brincar de verdade. Então, às vezes, eu estou jogando, né? Nós temos esse jogo aqui, o tapa certo. Eu faço o maior esforço com ele para jogar. Esse jogo desenvolve habilidades, o quê? Intelectuais. Então, ele é um jogo pedagógico? É. Mas quando eu estou jogando, a emoção de jogar, aquela coisa de estar jogando com a criança também está vivendo um momento lúdico. E adquirindo conhecimento, na verdade, não digo conhecimento, adquirindo habilidades mentais. Atenção, percepção, memória, né? Então, habilidade motora, né? A criança fica mais esperta, mais ligada, sabe? Então, e ao mesmo tempo ela está convivendo comigo. E ela está vivendo a emoção de jogar. Essa emoção de jogar é lúdica. Doutora, às vezes um pai pode comprar um brinquedo para a criança, tipo um desse, né? Tapa certo, que é um brinquedo relativamente barato, em torno de R$30. Isso aqui é uma delícia. Pois é, aí o pai compra e não brinca com a criança em casa. Aí ele frustra a criança. Ele frustra a criança e ele perde também uma grande oportunidade. Né? Porque quando você brinca com a criança, geralmente o brinquedo novo chega, você se interessa pelo brinquedo, você aprende, a criança vai aprendendo a jogar. Quando chega o coleguinha em casa, ela convida o coleguinha para brincar, ela leva para a escola, ela ensina os coleguinhas a brincarem. Então, é um brinquedo que serve para muitas situações, né? Então, os pais, quando eles compram brinquedos, o ideal seria que eles também se interessassem por aquele brinquedo, até porque tem alguns brinquedos que precisam do manual. Eu tenho um jogo aqui do combate, que ele é um jogo de estratégia, né? O combate é um jogo de estratégia.
Mas a criança, às vezes, ela ainda não sabe ler e interpretar as regras do jogo. Então, ela precisa do adulto. Precisa do adulto para ajudá-la. É muito simples a ajuda que você vai dar, né? E você vai brincar um pouco com a criança, o que traz para a criança um prazer imenso. Convivência, unidade de família, bem-estar do lar. Claro, né? Todos esses valores que a gente sabe que é importante para o desenvolvimento da criança. E esse combate traz uma confiança muito grande, porque eu preciso que o outro me estrategia para o próximo passo. Claro, claro. Você né? vai tentar descobrir a estratégia do outro, você vai aprender com a estratégia do outro, você vai montar a sua própria estratégia, né? E aí você vai ficar muito feliz quando você vê que a sua estratégia deu certo, né? Que você já está sendo capaz de montar a estratégia. Então, é um jogo muito bom e é um jogo que socializa a criança. Né? Quando você está jogando com o outro, você está socializando, você está convivendo, você está aprendendo a conviver, você está aprendendo a respeitar o outro, porque tem a hora do outro. O outro tem o direito de fazer a jogada dele, dentro de determinadas regras. Então, você vê, é um treino para a vida. Verdade. O jogo é um treino para a vida, né? De respeitar o coleguinha. São jogos baratos, fáceis Baratos. de serem adquiridos. Nós temos, olha, a gente joga muito quebra-cabeça, o quebra-cabeça desenvolve muita percepção da criança. E a criança gosta de montar o quebra-cabeça. Às vezes eles falam assim, deixa esse jogo, esse quebra-cabeça montadinho que minha mãe tem que ver que eu fui capaz de montar esse quebra-cabeça. É uma vitória para a criança. É uma vitória, eu fui capaz de montar esse quebra-cabeça. E mexe muito com a criança, porque a criança tem que pensar, a criança tem que imaginar, a criança tem que associar. Então é muito bom. Esse aqui, o cilado, é muito bom. A criança tem, é um tipo de quebra-cabeça, mas é com peças geométricas, né? A gente joga muito quebra-cabeça, aprendendo a sílaba através de quebra-cabeça. Tem jogo de memória. Esse aqui já é para a parte educativa das escolas. É bem pedagógico esse aqui, ó. É bem pedagógico. Isso. Sabe? Esse aqui, ó, o da Branca de Neve, ele é bem lúdico, porque você vai procurar as peças que foram escondidas no castelo. Então, a criança faz muita vivência de castelo, de esconder coisas, de procurar coisas, de objetos pertinentes a uma casa, né? Então, é muito bom para a criança. Jogo de memória, né? A criança gosta muito de jogar com a gente, principalmente de ganhar da gente, né? Ela fica muito feliz quando ela percebe que ela é capaz de fazer muitos pares, sabe? E é uma coisa tão simples o jogo de memória para jogar com a criança. É tão bom. Às vezes o pai e a mãe não sabem o que fazer com a criança. Você chama a criança para jogar um jogo de memória, ele adora. A criança adora jogar com os adultos. A memória da criança. Então a gente tem muito jogo, a gente tem um arsenal terapêutico imenso com os jogos para trabalhar com as crianças e para fazer a criança aprender a se relacionar com o outro. Respeitando os limites. Respeitando regras, respeitando limites, sabendo que existe o outro. E quando existe o outro, eu tenho que ser ético. Então, entra valores morais também. Você entendeu? A criança desenvolve como um todo. Não é como no videogame, que ela desenvolve só uma parte, só uma facção. Ela se desenvolve como um todo. Verdade. Falamos com a doutora Elionai Gomes, psicóloga e psicoterapeuta, sobre jogos lúdicos e pedagógicos, aquilo que o seu filho pode ter dentro de casa sem prejudicar o outro e a si mesmo. Acabou, mas antes de dar aquele tchauzinho para você, quero agradecer o seu Robin aqui do Eu Raj Restaurante. Lugar agradável, bom de se estar, para você tomar um refresco, você que bebe, um chopinho no final da tarde, um tiragosto, final de noite com a namorada, família, venha ficar aqui, venha curtir esse espaço gostoso e agradável de se estar. Eu Raj Restaurante para você. Um beijo no coração, meus queridos, e até sábado que vem com novas matérias. Entre nós.